A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez, esse quem vos fala é vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, hoje iremos fazer um estudo com o tema O Seu Passado Te Condena. Uma irmã, uma escrita chamada Simone Ferreira, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Simone Ferreira, isso. Ela veio me pediu para mim fazer um estudo em cima disso, sobre o nosso passado, que muitas pessoas acham que o nosso passado ainda vai nos condenar, e Satanás, por ser astuto e por ser esperto, ele lança muita seta na nossa mente para que volte aquilo do passado, aquilo que nós já deixou. Então nós vamos ver dentro da palavra de Deus que o nosso passado ele não pode nos condenar. E mais para frente eu vou fazer outro estudo, porque quando nós estamos no mundo e nós aceitamos o Senhor, vem todo aquele passado, toda aquela imundícia que a gente fazia no mundo. E muitas pessoas ainda nos condenam por aquilo que nós fazíamos antigamente. Muitas pessoas não nos perdoam, principalmente quando nós somos casados ou quando nós temos um relacionamento. Então vou fazer mais para frente um outro estudo sobre isso, sobre se realmente aquela pessoa que está no nosso lado perdoou ou não perdoou. Se essa pessoa perdoou de verdade, ela não tem que ficar lembrando do seu passado. Então, vamos para a palavra do Senhor. O seu passado ainda ele te condena? Vamos ver o que o Senhor fala do nosso passado. Isaías, capítulo 43, do seu versículo 25, fala dessa maneira. E eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Isaías 1, versículo 16 em diante. Fala assim: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal, aprender a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Vinde então, ergue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata ou como o vermelho, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Então, aqui em Isaías 43 e Isaías 16, nós vamos ver que o Senhor, Ele perdoa, irmãos, todos os nossos pecados. Se realmente você já se arrependeu e já abandonou o seu pecado, então não tem o porquê o seu passado te condenar. Se o seu passado te condenar hoje em dia, tenha certeza, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, que Satanás tem lançado na sua mente seta para que você venha a pensar que o seu passado ainda te condena, mas a palavra do Senhor fala que Ele já não se lembrará mais dos seus pecados. Verdade é essa, que quando nós estávamos no mundo, tantas coisas horríveis a gente fez, tantas coisas que desagradavam aos nossos pais, ou desagradavam à esposa, ou desagradavam ao marido, e principalmente desagradava a Deus. Vocês acham que as pessoas que estão no mundo, Deus também não tem um amor por ela? Claro que tem, porque a palavra de Deus fala que Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Deus não quer que o ímpio se perca, de forma alguma, irmão. Deus quer que o ímpio também se converta e se arrependa dos seus maus caminhos, para que ele possa alcançar a misericórdia. Então, aquele que está na presença de Deus, já se arrependeu dos seus pecados e abandonou os seus pecados, não tem como ele ser condenado pelo seu passado ou pelos seus erros. Mas verdade é essa, que por muitas vezes, meus irmãos, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, quer voltar à tona
aquele nosso erro. Principalmente as pessoas que cheiravam cocaína, que fumavam maconha, as pessoas que eram alcoólatras, as pessoas, principalmente as pessoas que se prostituíam também. Porque Satanás age muito em cima da prostituição. Quando nós éramos do mundo, tanto a mulher como o homem, hoje que serve a Deus, Satanás sabe que ele tinha uma inclinação para a prostituição, para ficar cometendo atos sexuais ilícitos. E Satanás quer trazer à tona, na nossa mente, trazer aquelas imagens que a gente praticava antigamente, para querer nos condenar novamente. Eu tive um problema muito grande com isso, irmãos. Eu deixei, pela misericórdia de Deus, Deus me libertou do alcoolismo, me libertou das drogas, da cocaína, me libertou da prostituição. Só que quando eu comecei a buscar o Senhor, eu me lembrava muito, não me lembrava dificilmente eu me lembrava das vezes que eu bebia, dificilmente eu me lembrava das vezes que eu usava cocaína, mas constantemente eu me lembrava das vezes que eu me prostituía com as mulheres, tinha relação com as mulheres. E isso ficava muito na minha mente. E eu falava, Senhor, tem de misericórdia, tenha de compaixão. Só que chegou um tempo, irmãos, que eu vi que eu tinha que fazer algo para que o Senhor pudesse purificar a minha mente. E o que eu fiz? Eu tive que entrar com um propósito de oração na minha vida, para que Deus pudesse purificar a minha mente e purificar os meus olhos. Porque quando você é novo convertido e você tem a inclinação para prostituição, quando você sai na rua, a sua carne, ela quer se inclinar para você olhar as mulheres seminuas na rua. A sua carne quer se inclinar para a mulher olhar os varões sem camisa na rua. E isso é pecado, é abominação aos olhos do Senhor. Só que quando nós se convertemos, isso é muito difícil para nós deixar, porque nós já viemos da prática do pecado. E quem vive na prostituição sabe o quanto é difícil para a pessoa sair na rua e ver uma mulher seminua e ver um varão, um homem seminu também. Então, Satanás quer trazer na mente dessas pessoas esse monte de imundícia, essas práticas sexuais, e quer acusar essa pessoa, fazendo ela se lembrar e fazendo que não tem mais jeito. Falando, soprando no ouvido, fala, tá vendo? Não tem mais jeito. Isso tá na sua mente, não vai sair da sua mente. Só que se você aplicar o seu coração ao Senhor na oração e no jejum, Deus ele vai te purificar de todo o seu pensamento, de todo o seu mau pensamento, e Deus ele vai te libertar daquele seu passado, porque a palavra de Deus fala que ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. E se Deus, o nosso Senhor, o amado da nossa alma, o soberano, já nos perdoou do nosso pecado, quem somos nós para ficar remoendo o nosso pecado? Quem é Satanás para querer lançar na nossa mente aquilo de errado que nós fizemos lá atrás, sendo que Deus já nos perdoou? Então, meu irmão, você que tem esse tipo de pensamento e acha que o seu passado ainda vai te condenar, as lembranças do passado voltam na sua mente, você precisa de uma libertação, você precisa de uma purificação no seu pensamento e nos seus olhos, para que quando você sair na rua, você vê ou uma mulher ou vê um homem, você não cobiçar, você não olhar, você vai sim conseguir passar direto sem olhar as vergonhas de ninguém. Isso que a irmã fez, a nossa irmã, louvada e engrandecida ao nome santo do Senhor, a nossa irmã Simone, é um ato de coragem, é uma mulher muito corajosa, porque são poucas as pessoas que perguntam sobre isso, e muitas pessoas sofrem calada, e tendo os seus pensamentos te acusando, tendo o seu passado te acusando, Satanás lançando diariamente seta e mais seta e mais seta e mais seta na sua mente, acusando do seu erro, te acusando do seu pecado, principalmente aquelas pessoas que viviam na prostituição.
Então essa irmã Simone foi é uma mulher muito corajosa, porque ela falou assim: meu passado, irmão, ainda me condena. Só que nós temos que ajudar ela em oração e, e que ela venha ouvir esse áudio, que ela possa saber que ela tem que fazer um jejum e tem que estar em constante oração a favor da purificação da mente dela. Para Deus tirar a imundícia da mente dela e para ela ter um escudo, para ela ter uma armadura na mente dela, para ela conseguir blindar os dardos inflamados de Satanás. Porque isso não vem de nós mais, mas isso vem da parte de Satanás, que quer fazer com que nós se sentimos culpados ainda de todos os nossos erros e de todos os nossos pecados lá de trás. Hebreus capítulo 8, versículo 12, fala assim: porque serei misericordioso para as suas iniquidades e dos seus pecados e das tuas prevaricações não me lembrarei mais. Tá vendo, irmão? Tá vendo, irmã? Deus está falando que nosso pecado e da nossa iniquidade ele não se lembrará mais. Então não tem como o nosso passado nos acusar mais, irmão. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 17 e versículo 18 fala assim: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Então o Senhor jamais vai se lembrar mais do nosso pecado, porque Ele, mais do que todo mundo, mais do que nós mesmos, irmão, quer que nós sim se arrependemos do nosso pecado, que nós abandonamos o nosso pecado e que vivemos uma vida sincera na presença de Deus, uma vida reta, uma vida santificada na presença de Deus. E se Deus já perdoou os nossos pecados, não deixa Satanás lançar na sua mente que você ainda é imundo, não deixa Satanás lançar na sua mente que você ainda é impuro, porque você já venceu Satanás quando você se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida ao Senhor, e a partir dali não há nenhuma condenação mais sobre a sua vida, mas a partir do momento que você anda no Espírito e não na carne. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19 fala assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Então nós vamos ver que Deus, Ele tem prazer em fazer o bem para nós. Tem prazer em nos purificar, porque Ele quer se revelar a nós. Mas quando nós deixamos o nosso passado vir à tona, tudo aquilo que Satanás lança na nossa mente vir à tona a ponto do nosso pecado do passado querer nos condenar, não tem como nós ter uma vida de intimidade com Deus. Então, quando acontece isso na nossa mente, é porque Satanás não quer que nós se achegamos mais pertinho de Deus. É porque Satanás sabe que Deus tem uma grande obra na nossa vida, e para Deus concluir essa grande obra na nossa vida, nós temos que estar purificado, totalmente purificado e santificado na presença de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa repousar e possa usar as nossas vidas para abençoar outras pessoas. Então, quando Deus ele nos perdoa e age de misericórdia sobre as nossas vidas e arranca todos os nossos erros e perdoa todos os nossos pecados, quando nós se lembramos do nosso passado, nós temos que glorificar a Deus e não se sentir condenado. Nós temos que exaltar ao Senhor por tudo aquilo que Deus fez por nós, por tudo aquilo que Deus transformou a nossa vida. Aleluia! Por toda a transformação que Deus fez sobre nós. No meu caso, Deus me tirou da prostituição.
do alcoolismo, das drogas. E todas as vezes que eu lembro disso, eu glorifico ao Senhor e exalto ao Senhor. Na onde eu passo, quando eu vejo alguém bebendo, quando eu vejo alguém usando cocaína, eu falo: Deus, da mesma maneira que o Senhor me transformou, transforma essa vida. Quando eu me lembro daquilo que eu fazia, eu choro na presença de Deus de tanta alegria. Então o nosso passado tem que servir somente para contar o nosso testemunho e para nós se alegrar de que hoje nós somos uma nova criatura. De que hoje nós já não praticamos mais aquela imundícia, já não praticamos mais aqueles atos pecaminosos, mas hoje nós vivemos realmente para o Senhor. Então não há condenação para você que já se arrependeu e que vive somente em espírito. Romanos capítulo 8 vai nos dizer exatamente isso. Capítulo 8, versículo 1 fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você já deixou o seu pecado, se você já abandonou a sua iniquidade, hoje você vive para Deus, não tem mais a inclinação para o pecado, já não comete aquele pecado, já não olha mais para as mulheres, já não tem mais vontade de usar droga, já não tem mais vontade de se beber, de se embriagar, de se prostituir. Então, nenhuma condenação há para você que já não está andando mais segundo a carne, mas que está andando segundo o Espírito do Senhor. Então, quando vier essas coisas na sua mente e querer te condenar, querer te trazer tristeza, querer te trazer amargura, ou Satanás lançar uma seta na sua mente, a ponto de você sentir vontade dessas coisas, começa a repreender, fala: tá repreendido, Satanás, no nome de Jesus Cristo. Deus já me libertou, Jesus já me libertou, hoje eu vivo para Deus. Começa a repreender, porque isso é seta de Satanás. Olha o que veio falar no próprio Romanos capítulo 8, versículo 37 em diante, fala assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores para aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode fazer com que nós venhamos perder a nossa salvação, porque se nós somos nova criatura, nós temos que buscar cada dia mais se achegar pertinho de Deus. Então nada nesse mundo pode nos afastar do amor do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 12 fala assim: olha o que o apóstolo Paulo disse. Capítulo 3, versículo 12: não que eu já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio de soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, em outra passagem, ele vai falar a mesma coisa, só que ele vai falar assim: se eu já alcancei ao alvo, ou seja, se eu já cheguei à salvação, eu não sei, mas de uma coisa eu sei, deixando as coisas velhas que ficaram para trás, prossigo para frente em busca do alvo, em busca da salvação. Então as coisas velhas, irmãos, já se passaram. Eis que Deus fez todas as coisas novas nas nossas vidas. Não lembra mais do seu passado, não vive mais aquela coisa antiga, não viva mais o velho homem, não deixe o velho homem ressuscitar na sua vida, mas vive somente para Deus. Procura ter uma vida de santificação para Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7 fala assim, ó:
Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ação de graça. Olha o que vai falar aqui, irmãos. Não estejais inquietos. Então coloca tudo na oração. Irmãos, Deus ele conhece do seu pensamento, conhece o seu caminhar, o seu andar, conhece o que você vai falar, conhece o que você vai fazer. Deus ele conhece de todas as coisas. Então não tem como esconder nada de Deus, irmãos, irmãs, preste atenção, não tem como esconder nada de Deus. Então se algo tá querendo te condenar, se algo tá vindo na sua mente, se algo tá vindo no seu coração, coloque em oração, fala: Deus, está acontecendo isso comigo, tenha de misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, não deixa eu pecar de novo, eu não quero pecar de novo, Senhor, mas a minha carne está inclinando para o pecado, mas me ajuda, Senhor, não deixa eu fazer a vontade da minha carne, não deixa eu voltar a fazer aquilo que eu fazia antes, não deixa o meu passado querer me condenar não, Senhor, me ajuda a prosseguir em diante, me ajuda a prosseguir para frente, me ajuda a prosseguir e viver em santidade, em viver a obediência ao teu santo evangelho. Para nós finalizarmos, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala desta maneira: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós que agora já estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas, irmão, irmã, já se passou. Já não podemos praticar as velhas práticas. Não podemos mais praticar o pecado que nós praticávamos atrás. Então procure, irmão, ter uma vida de oração, uma vida de jejum. Deus nos deu 4 ferramentas fundamentais para todo cristão, todo aquele que está na presença de Deus tem essas 4 ferramentas: a oração, o jejum, a palavra e a vigilância. Então nós só vamos conseguir vencer se a gente usar as 4 ferramentas: a oração, o jejum, o estudo da palavra e a vigilância. Se a gente vigiar com os nossos olhos, nós não vamos pecar. Se algo vem na nossa mente e você sabe que não vem da parte de Deus, começa a repreender em nome de Jesus Cristo, que isso vai sair da sua mente. E se você ainda não foi liberto da sua mente ou dos seus olhos, faça um jejum e oração e vigilância e estudo da palavra de Deus. Procura se separar mais do mundo, procura não sair tanto da sua casa. Se você sabe que você vai pecar, procura ficar dentro da sua casa, orando, jejuando, estudando a Bíblia. Assim você vai estar vigiando. E assim não vai ter como mais o seu passado te condenar. Então, irmãos, fique firme, irmão. Não deixa Satanás lançar isso na sua mente não, falando que você não pode, que você não consegue, que você já está condenado, que tudo aquilo que você fez não tem perdão, porque Deus já te perdoou. Nós lemos aqui várias passagens, Deus já te perdoou. Ainda que o seu pecado seja como a escarlate, todavia se tornará como a alva branca neve. Vai se tornar branquinho o seu pecado, irmão. Deus vai apagar o seu pecado. Deus vai tirar toda essa imundícia e você vai viver uma vida de santificação na presença de Deus. Então procure ver dentro de alguma área da sua vida aquilo que está errado e procure colocar na oração, no jejum, para que Deus possa tirar isso da sua mente ou dos seus olhos. Procure a purificação, procure a libertação e ande sempre conforme a palavra. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, especialmente a vida da nossa irmã Simone Ferreira, e que Deus possa te dar entendimento, irmã, que Deus possa te dar sabedoria e possa te dar direção e possa te ajudar a viver uma vida de santidade com Deus. Amém, irmã? Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.